O nosso primeiro entrevistado é Nelson Hoyneff, que é jornalista, documentarista e crítico de cinema. Nelson já dirigiu vários documentários e ele também é coordenador do curso de cinema da Faixa. Oi, Nelson. Prazer tê-lo aqui hoje. Prazer estar com você. O Documento Especial, um programa que você dirigiu na década de 1990, teve grande importância na época, líder de audiência enquanto esteve no ar e premiado também. Ele tratava de assuntos polêmicos, assuntos como preconceito, entre outros assuntos que levantavam questões, né? O que você acha que existe de similar na TV brasileira hoje? Olha, de similar existe muita coisa. O documento ele criou um novo paradigma, né? Então, em cima desse paradigma, muitas coisas aconteceram. Praticamente toda emissora, toda grande rede aberta tem um programa inspirado no documento especial. Em alguns casos até com o nome que é uma contrafação do documento especial. Para chama documento especial Televisão Verdade. E tem uma rede de televisão que criou um programa chamado Documento Verdade. E todas as redes, Globo, Band, Rede TV, né? Agora, o importante ali, eu acho, foi a gente ter mudado o universo temático da televisão, né? E liberado os outros programas, liberado os outros diretores para expandir esse universo. Na época em que o documento começou, isso foi em 1989, a televisão simplesmente não apresentava questões ligadas à violência, à corrupção, para falar, para usar um termo que está muito em moda. Você tinha um país na sua frente, mas na televisão você tinha um país completamente diferente. Então a ideia do documento especial foi expandir esse universo temático. Isso aconteceu assim literalmente. Eu peguei uma folha de papel e anotei as coisas. Eu dirigia o Jornal da Manchete na época e eu peguei uma folha de papel e botei algumas coisas que nós não podíamos levar ao ar. Pessoas feias, por exemplo. Era proibido a gente levar pessoas feias ao ar. E coloquei do outro lado exatamente o que a gente deveria fazer. Então a gente não pode botar pessoas feias, então vou botar pessoas feias. A gente não pode botar um neguinho sendo espancado pela polícia, então vamos botar um neguinho sendo espancado pela polícia. A gente não pode botar sexo, então vamos botar sexo. E aí a reação do público foi imediata. Porque o público é muito menos burro do que se imagina. Aliás, o público não é nem um pouco burro. O público é um juiz perfeito de tudo, né? E o público de televisão, na época, a grande mídia era a televisão. Eu nem tenho certeza se ainda é hoje. Aliás, tenho certeza que não é. A grande mídia hoje é a internet. Mas, na época, o público reagiu imediatamente. O documento entrou numa faixa quarta-feira, 11 horas, que costumava dar traço, 1 ponto, traço 1. Na primeira semana deu 7, na segunda semana deu 8, na terceira semana deu 13 pontos de audiência. Então, com isso, o documento começou a chamar a atenção das outras emissoras, evidentemente, acabou indo para o SBT 3 anos depois e criou paradigma. Os outros programas, emissoras, perceberam que não, que você pode expandir esse universo temático, que não, que você pode expandir a maneira de você apresentar um programa, ou seja, você pode atuar ali em termos de expansão da linguagem da televisão. Um exemplo, a televisão era, e até hoje, a gente imagina que cada plano em televisão não possa durar mais que 5 ou 6 segundos. Nós começamos a deixar planos de sequências de 2 minutos, 3 minutos, de 4 até de 5 minutos, que era uma coisa completamente inédita em televisão. E isso funcionava, o público reagia muitíssimo bem a isso.
há algumas coisas que devem ser contadas em 5 segundos, mas há algumas coisas que só podem ser contadas em 5 minutos. Então, eu acho que essa foi uma contribuição muito grande. E os filhotes do documento especial estão por aí, mas são filhotes que, em geral, não são muito fiéis ao pai. Em termos de público, a televisão ainda é o meio de comunicação que mais tem público. O que falta para o cinema para chegar lá, assim, chegar à televisão e até mesmo à internet? Falta muito? O que poderia ser feito assim para o cinema chegar? Não é necessário, não é crível, não é desejável que a televisão continue massificada. A televisão é muito melhor segmentada. E o cinema, a mesma coisa, né? O cinema, a televisão chegou ao Brasil em 1950, começou a se popularizar na metade dos anos 60. Até ali, o cinema era o meio audiovisual por excelência e aquelas comédias ligeiras, as chanchadas, e lá em São Paulo, Comédia Rural de Mazzaropi, levavam multidões ao cinema. Hoje isso não acontece, e é bom que não aconteça, né? É bom que não aconteça, é bom que o cinema possa se viabilizar para os infinitos nichos, né, a que ele se destina. Do contrário, criam-se coisas estúpidas como esse monte de blockbusters de super-heróis que andam por aí, esse monte de comédias brasileiras torpes, estúpidas, imbecis, que buscam o formato da televisão, né, que buscam a estética da televisão, buscam e colaboram para emburrecer o público que vai ver. Essas comédias, em geral, reúnem 6 milhões de espectadores. É bom isso? É bom para o produtor, claro. Agora, é bom isso para o cinema brasileiro? Não acho que isso seja bom para o cinema brasileiro. Acho que quanto mais segmentado, quanto mais a gente puder viabilizar filmes, né, segmentados, né, porque não é possível, as pessoas não pensam da mesma maneira, as pessoas não têm os mesmos desejos de consumo cultural. Então, isso deve ser respeitado. Então, não é... Como é que você pode esperar que um filme brasileiro de algum nível coloque 6 milhões de espectadores, sabe? Há uma exceção, que é o Tropa de Elite 2. Esse colocou 12 milhões de espectadores no cinema e é um grande filme. Mas é uma exceção, se nós falamos dos últimos 10 anos, é uma exceção, não tem outra. Então, essa coisa de buscar um cinema massificado não é benéfico a ninguém, exceto, como eu disse, ao produtor da comédia estúpida. Certo. Nelson, no ano 2000, você dirigiu o primeiro filme gravado, editado e exibido em alta definição, não foi? Foi. Isso. Antes da viagem... Antes uma viagem pela pré-história brasileira. Aquilo foi o seguinte, foi feito naquele ano em São Paulo, Brasil mais 500, o redescobrimento. E essa exposição, ela foi montada no Ibirapuera e com 14 módulos. E me convidaram para fazer um dos módulos. Para esse módulo, a gente utilizou uma tecnologia de ponta, quer dizer, a ideia ali era fazer o seguinte, era fazer um filme sobre a pré-história brasileira. Não é? Nós construímos para isso uma grande sala de exibição temática, que nós chamamos de Cine Caverna. Então nós construímos o Cine Caverna, que era um cinema muito grande, para 450 pessoas, e temático. Você estava dentro do Cine Caverna como se você estivesse efetivamente dentro de uma caverna, mas com a tecnologia mais
de ponta que fosse possível. A alta definição estava começando, eu tinha passado alguns meses no Japão estudando alta definição, ainda era uma alta definição analógica, não era nem digital, a gente não se falava em digital no 2000. Então nós trouxemos 2 câmeras lá do Canadá e uns técnicos e fizemos o primeiro filme brasileiro em alta definição. E era uma coisa extraordinária, porque era uma tela muito, muito grande, era uma tela de mais de 20 metros de largura, para você botar a proporção 13 por 9, então tinha, sei lá, uns 12 metros de altura, era uma tela imensa. E dentro dessa tela a gente contava a história da pré-história, né? E com todos os efeitos a que a gente tivesse direito ali no ano 2000. Era uma coisa realmente impressionante. Cada vez que eu assistia as sessões ali no Ibirapuera, no Cine Caverna, eu tremia. A música feita por um outro professor, que hoje é um professor nosso de cinema da faixa, David Tigel, e uma coisa realmente extraordinária. O primeiro filme feito em alta definição no Brasil, que era um espetáculo deslumbrante, do qual eu me orgulho muito. E até que ponto essa tecnologia tão avançada interfere no cinema de arte, de dramaturgia, de grandes atores? Você acha que briga ou não? Ou cada um tem o seu espaço? Não, a tecnologia é benéfica em todos os sentidos. A gente não pode ver sem a tecnologia. O avanço tecnológico, ele automaticamente elimina o que fica para trás, né? Aquilo se torna anacrônico, supérfluo, né? Então, isso evidentemente só beneficia as possibilidades de conteúdo. Eu não consigo imaginar um avanço tecnológico impedindo um conteúdo de qualidade. Em muitos casos, a tecnologia é absolutamente fundamental, né, para que esse conteúdo possa ser desenvolvido. Imagina, lá em 1968, imagina em 2001, uma Odisseia do Espaço do Kubrick, sem tecnologia. Agora imagina um 2001, uma Odisseia do Espaço. Foi um filme feito já em 70 milímetros e com um sistema sonoro revolucionário, tudo revolucionário. Agora imagina um 2001, uma Odisseia do Espaço sendo feito hoje. A tecnologia só beneficia, a tecnologia não pode, não deve e não tem a menor hipótese de ser combatida, né? E novas ideias, às vezes, impõem a necessidade de novas tecnologias. Da mesma maneira como novas tecnologias geram também novas ideias em termos conteudísticos. A tecnologia digital em 3D se assemelha ao que aconteceu no cinema com o início do cinema sonoro, em termos de revolução de linguagem? De maneira alguma, mas de maneira alguma. Em 1927, 28, com a entrada o advento do cinema sonoro, o cinema mudou. Em 2, 3 anos, o cinema passou a ser uma outra forma de expressão. O cinema se transformou completamente e, evidentemente, foi a grande revolução que ocorreu desde 1897, quando os irmãos Lumière estavam lá fazendo seus primeiros filmes. Já o 3D não é nada mais que um gimmick. O 3D, da forma como o 3D existe hoje e como ele existiu antes, de uma maneira diferente, com aqueles óculos vermelhos e verdes, o 3D não é nada mais do que um gimmick. Dessa forma, o 3D, com a utilização de óculos, começa que você, ao exibir um filme em 3D, você está jogando fora 75% da luz.
Aí você imagina, para você filmar em 3D, a luz que você tem que jogar sobre o objeto. Então, de saída, o 3D elimina a possibilidade de uma boa fotografia. É tudo igual, tudo chamado. Eu sou contra o 3D, eu sou a favor do 3D, onde o 3D pode ser um gimmick, uma coisa de criança. Agora, aquela coisa de dar susto, de sair um pássaro da tela e aquele negócio, vamos lá, isso se esgotou em um ano. Sim. Sobre o cinema argentino. Por que tem tanto sucesso o cinema argentino? É direção, atores, roteiro? O que você acha, Nelson? O cinema argentino hoje é bom, é muito bom. Ao contrário do cinema brasileiro, que não ficou muito para trás. Né? Mas o cinema argentino, em sua, não sua maioria, evidentemente, mas quando você pega filmes como Segredo dos Seus Olhos, quando você pega filmes como Um Conto Chinês, agora mesmo assisti um filme do Daniel Burman nessa semana, El Rei del Once, o título em português é O 10º Homem. O filme simples, extraordinário. O cinema argentino, ele vive um momento em que ele está lidando com o ser humano. O cinema argentino não está lidando com panos de fundo. Claro que existe esse filme, e não está. É um cinema barato, inteligente, né? E um cinema que, como nós estávamos falando ainda há pouco, ele se dirige a nichos específicos, o que é bom. O cinema argentino, eu sou nesse momento, um fã ardoroso do cinema argentino. É uma pena que o nosso cinema não esteja nesse nível, mas vai estar. Nelson, você dirigiu o filme do Chacrinha, Calbi, Paulo Francis. Por que a preferência pelos documentários? Porque eu nunca pensei em fazer cinema. Na verdade, eu sempre fui jornalista. E eu comecei a fazer no cinema alguma coisa que me tocava muito, que é falar sobre pessoas polêmicas, sobre pessoas que, de alguma forma, geram discussões, paixões a favor, contra. E ali se enquadram todos esses que você falou, Chacrinha, Paulo Francis, Santos Dumont, também Calbi. E esse é o caminho que eu sei fazer. Olha a capireira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Eu acho que esse camarada é. Sou não! Nelson, qual a importância do Calbi Peixoto para a cultura brasileira? Nossa, o Calbi morreu semana passada e o Calbi, eu estava numa outra entrevista da semana, eu disse uma coisa que eu repito aí agora, eu não tinha ideia que eu gostava tanto do Calbi. Eu passei 3 ou 4 anos filmando o Calbi. Fizemos um filme que é o meu filme de maior sucesso até hoje, mas quando o Calbi morreu, eu acho que eu senti um pouco isso que você está me perguntando agora. Eu senti um vazio não só em mim, mas um vazio na cultura brasileira. Quer dizer, a morte do Calbi, o Calbi é insubstituível, insubstituível. Então a morte do Calbi, ela abre um vácuo na música brasileira que jamais será preenchido, jamais será preenchido. Você pode sentar e esperar 100 anos, 200 anos, que não vai haver um outro Calbi Peixoto. Calbi era um personagem multifacetado,
um cantor absolutamente extraordinário, um transgressor, que é algo que me interessa demais, todos esses personagens que a gente mencionou agora, são personagens transgressores à sua maneira, e é sobre isso que eu gosto de falar sobre transgressão, não sobre biografia, nenhum desses personagens. Você pode fazer um filme sobre o Paulo Francis, sobre o Chacrinha, sobre o Sansumon, sobre Calbi, mas não são biografias, entendeu? São recortes sobre a transgressão deles. O Calbi, o bom do cinema, uma das coisas boas do cinema, é que nós vamos permitir com que as pessoas que são muito jovens ou ainda nem nasceram, que conheçam o Calbi mais tarde. Isso é uma coisa boa, o cinema realmente eterniza. Amor, meu grande amor, contigo sonharei, e a minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor. Nelson, agora para finalizar, fale um filme que ninguém pode deixar de ver, na sua opinião. Poderia citar 200, vou tentar citar 3 ou 4. 8,5 do Fellini, 2001 do Kubrick, Cantando na Chuva do Gene Kelly e Stanley Donen. Filmes assim eu considero fundamentais. Eu não me arriscaria a dizer um filme, mas eu acho que seria bom as pessoas que se interessam, a gente está falando aí no âmbito de uma faculdade e em cima de um curso de cinema da faculdade, eu tento passar isso um pouco para os meus alunos. Eu tento incentivar meus alunos a verem alguns clássicos, ver Buñuel, ver Antonioni. Eu acho que nada pode ser feito sem repertório. Perguntar qual é a coisa mais importante, não só do cinema, mas repertório. E então eu acho que qualquer estudante de cinema, né, tem a obrigação de sentar e assistir Kubrick, assistir Fellini, Antonioni, Buñuel, Rossellini, De Sica, enfim. E aí ele ganha um repertório, ele ganha uma base cultural, uma massa crítica para desenvolver seus trabalhos. Sem isso, acho que é difícil, não nascem tantos gênios assim. Falei do estrangeiro, vou falar dos brasileiros também, Glauber Rocha, Nelson Pereira. É fundamental que o estudante conheça a obra desses cineastas maravilhosos. Muito obrigada, Nelson. Nós voltaremos no mês que vem com mais uma conversa com uma personalidade do cinema brasileiro. Até lá!